Ótimo. Bom, Gravando. gravando esse bate-papo maravilhoso. Para constar, o Paulo Serrano, ele é mestre em marketing e educação, MBA executivo empresarial e extensão MBA executivo em empreendedorismo corporativo. Tem graduação de propaganda e marketing, física, educação física, telecomunicações. Como profissional, Paulo, ele é professor do mestrado da Fundação Dom Cabral, ele é consultor empresarial em planejamento estratégico, marketing e comunicação com o mercado, consultor do Sebrae, coach pessoal, profissional, performance master, facilitador do seminário ONU Empretec, desenvolvedor e proprietário da metodologia PGE+C, Programa Gerador de Estratégias Criativas mais Consultoria. Que cenário maravilhoso este, Paulo. Que fantástico. Vamos Prazer então. enorme, né, pelo convite, pela possibilidade, né, de revê-la, doutora Maria Gabriela, doutor Paulo André, eu vi aqui Barbosa, me fez confusão. Doutor Paulo André, renomado advogado, amigo, competente, e uma boa noite a todos que aqui chegarem, né? Boa, boa. A gente vai aprender hoje sobre Boa noite, Paulo. Contemporâneas. Você poderia falar um pouquinho, Paulo, sobre a história? Como é que começou? Qual foi o marco zero? Eu gosto muito de narrativas que tenham storytelling, conta história, né? Porque as histórias, muitas vezes, elas tiram um pouco o peso da seriedade das coisas e a gente consegue gravar por entretenimento ou até, muitas vezes, por curiosidade. Na realidade, as negociações, quaisquer que sejam, mesmo as antigas até hoje, elas visam um único propósito. Um único propósito, que é gerar recurso financeiro. Toda negociação visa obtenção de vantagens financeiras, né? Podem ser vantagens equânimes ou desiguais, mas são vantagens, né? Muito bem. Toda essa história começou, né, com a descoberta, que não foi por acaso, mas foi filosófica, do número mais importante da história da humanidade. Se hoje a gente tem computadores, a gente deve a esse número. Se a gente hoje tem velocidade quântica, a gente deve a esse número. Tudo a gente deve a esse número, né? E a descoberta do número que fez com que a gente pudesse alavancar toda essa história foi o número zero. O número zero foi a maior descoberta da humanidade em termos de avanço tecnológico. Foi descoberto pelos hindus, em 5 anos depois de Cristo. Hoje, em Chapatu, na Índia, tem um templo de pedra em homenagem a todos os descritivos de até chegar no número zero, né? E com esse número zero foi possível fazer grandes coisas na humanidade, desde da pré-história, um pouco mais da história, né, até os dias de hoje. Então, o marco número 1 da importância de tudo começou foi com a descoberta do número zero. Interessante. E esse templo hindu ficava onde? Em Chhatarpur, na Índia. Interessante. Esse templo fica perto de uma cidade chamada Bangalore, em Puttaparthi, na Índia. Eu acho que, salvo engano, seu irmão já esteve na Índia. Já esteve. Certamente, já estou falando nesse templo, que é um templo que as pessoas visitam por curiosidade, que tem um símbolo do zero, que foi, na realidade, uma observação dos hindus enquanto plantios das rosas. Enquanto os romanos numeravam os mortos, né, e se morreu não tem o número zero, começa do 1, né, os hindus contabilizavam os plantios das rosas, né? Daí tem o rosário, né, a história do rosário, né, da Shantala, veio desses números contabilizados pelo número das rosas. E quando não nasceu nenhuma rosa, ele pegou o símbolo da rosa e passou a ser o zero, isso é, nulo, né? Que depois ganhou a denominação etimológica de niilismo, nada, vazio, nulo, né? Daí veio
as histórias. Bom, isso é a história que eu curto muito, né? Eu gosto muito. Porque eu acho que isso aí você vai levando de alguma forma para ver que a coisa mais simples do mundo foi o zero. Hoje você tem computador quântico por causa do zero. Se você tirar o zero da ordenagem quântica, você não tem computador quântico, não tem computador, não tem nada, né? E os hindus, quando eles se apropriaram do zero, eles começaram a denominar os algarismos, né? Do 0 ao 9. E como é que eles faziam isso? Na época, existia umas bancas em que os empresários, os comerciantes, iam para fazer trocas, avaliações, somas. E os romanos somavam com o número romano. Você imagina o trabalho que era, né? O resultado era quase uma dissertação de letras ali, né? E os hindus, eles abandonaram o ábaco, aquelas continhas para lá e para cá, e fizeram as contas com os números. Eram muito mais rápidos, muito mais precisos, né? Daí, eles acabaram com total possibilidade de alguém fazer alguma coisa na banca dos romanos. As pessoas iam na banca dos hindus. Por isso que se chama quebrou a banca. Olha, que interessante. Essa banca foi quebrada pelos hindus, né? Daí essas histórias. Eu acho que é bacana, eu gosto. Que bacana! Fantástico! Ô, Paulo, vou complementar uma informação aqui, que você falou do niilismo, né, que saiu do zero, e tem uma palavra em inglês que provavelmente, com certeza, deflui dessa definição do zero, que é muito pouco conhecida. Eu conheci só porque eu fui estudar inglês jurídico um pouquinho, fazer uma pesquisa para melhorar um pouquinho, né? E o niilismo, né? N-I-L-L, o nil, N-I-L-L, no inglês, é uma palavra muito desconhecida para significar nada, o que é o nothing, né? Conhecido nothing por todo mundo, nil, também é usado como nada. Niilismo, olha que interessante. Neither veio do niilismo. Né? Você vê como as coisas, né, sofreram anacolutos, né? Uma figura de sintaxe da mudança da estrutura original da palavra. Né? E também tem aqui, por exemplo, start já virou startar, deletar e uma outra denominação. Bom, e a parte seguinte, né? Eu estou pegando a história, a gente fala muito em globalização, né? Ou planetização. Não é novidade. A primeira planetização ou expansão veio, né, na pré-história, né, com a migração dos continentes para outros lugares, né? Esse fenômeno até hoje existe, né? A gente está se afastando um pouco da negociação contemporânea, mas só para dar informação. Depois veio a expansão do Império Romano. A expansão do Império Romano foi a primeira globalização consciente, né? Já que a Pangeia, que era a separação dos continentes, era uma coisa incontrolada, né? Mas a expansão do Império Romano só foi possível porque tinha o zero. Só porque tinha o zero. A expansão do Império Romano começou 27 anos antes de Cristo e o zero foi descoberto 5 anos depois de Cristo. Então, a gente tem um estilo aí de 32 anos. 32 anos. Que quando o zero apareceu, as negociações para expandir para 46 países, Ásia, África, Europa, só foi possível porque existia uma contabilidade. Essa contabilidade, você sabe quem se apoderou dessa contabilidade do zero na expansão do Império Romano? Você tem ideia? Não. A Igreja Católica. A Igreja Católica era o guardião, né, dessas negociações do ouro, né? Enfim, o zero veio impulsionar com alguma vantagem para quem conhecia, naturalmente, sobre terrenos, empresas, né? Fazendas, gado, todo tipo de negócio, graças ao zero, né? Interessantíssimo isso. Bom. E a palavra negócio? Você quer perguntar alguma coisa, Paulo? Oi, não, estou aqui. Informações muito interessantíssimas. Depois está gravando, depois vou mandar para essa aí vai sair lá no tribunal, os desembargadores vão ser pegos de surpresa, inclusive. Muito bom. E a palavra negócio? Muito legal. Na expansão do Império Romano,
a gente teve um fenômeno muito interessante, que era a exploração do povo. Mas ele já não tinha mais nada, já tinha perdido tudo. Ele foi tomado de todas as ordens, de todas as frentes. E o povo começou, né, como dizia meu falecido pai, a pólvora, quanto mais apertada, maior a explosão. Você começou a oprimir o povo, começou a oprimir. E o reinado, na época, entendeu o seguinte, olha só, o Constantino falou assim, olha, se o povo continuar pressionando, eles são em maior quantidade. Vamos adotar uma política do pão e circo. O pão para matar um pouco a fome e alentar, e o circo para entreter. Né? Muito bem. Mas depois que eles conseguiam fazer essa projeção do pão e circo, ele precisava que aquele povo trabalhasse. E a igreja teve um papel importante, porque ela começou a demonstrar que, se você não trabalhar, você é pecaminoso. Você tem que produzir. Trocar, através das bancas, né, os benefícios, e entregar para a igreja ser o guardião. E nasceu o negócio, que é negar o ócio. Olha que interessante. Negócio é negar o ócio. Então, e veio na sequência, né, uma palavra que é negociação. Negociar, que vem do latim, né, ele diz o seguinte: você tem que dar procedência ao negócio. Essa procedência lá atrás não era só falar da origem, né, da onde procede o teu trabalho, mas era prosseguir, dar continuidade. Você tinha que trabalhar até morrer, sem parar de trabalhar. Isso sempre negando o ócio. Né? O negócio veio daí, negar o ócio. Negar o ócio. Interessantíssimo. E como é que eram feitas as negociações embrionárias? Como que surgiu essas tratativas? A primeira forma que se tem notícia é uma forma rudimentar, que lá em Belém, no Pará, não sei se o Paulo já teve a oportunidade de ir, a doutora Maria Gabriela já falou que não foi, né? Mas já foi a Belém do Pará? Já, Paulo? Não. Lá tem uma feira chamada Feira do Ver o Peso. E as primeiras formas de negociação veio através de ver o peso. Havia uma referência, né, do peso, ver o peso. E olha só que coisa interessante. Como é que você quantizava isso em moedas de ouro? Né? A moeda de ouro tinha um padrão, tinha um tamanho, e ele era o fiel da balança. Tá? E o que acontecia? As pessoas pegavam a moeda de ouro, né, e raspavam a beiradinha dela, tirando um pouco de ouro. A moeda passava para você, você raspava um pouquinho, entregava. E você ia acumulando ouro de pequenas raspagens. Aquela moeda já não pesava mais a mesma coisa, não tinha o mesmo valor. Daí as moedas terem na sua aresta as achuras, para você saber se foi raspado ou não. Mas as achuras estavam raspadas. Você sabe o que é? Na aresta da moeda, né, tem uma rachadurazinha, milhares de rachaduras. E ver o peso nasceu disso. Mas ver o peso, vale quanto pesa, era uma coisa um pouco... tinha erros, porque às vezes você tinha coisas pequenas que pesavam um pouco, tá? Joias, e tinha o gado. O gado valia mais do que a joia. E eles começaram a entender que não era por aí. E começaram normatizando isso através dos mascates. Os mascates, eles faziam coisas muito interessantes. Né? O mascate, ele fazia trocas. O mascate trocava. Ele nem sempre recebia em dinheiro, mas ele fazia trocas sempre com a mentalidade de ter a vantagem sobre o peso. Ele trocava algumas coisas, por exemplo, roupa de cama, né, que chamava forro de cama, ele trocava por vacas, né? Ele criava esse modelo de troca, essa desigualdade, essa negociação desigual. Né? E no passar do tempo, foi verificado que isso aí não era mais possível. Né? Aí vieram, logo em seguida, os caixeiros viajantes. O caixeiro viajante tinha uma propriedade muito interessante. Né? Ele levava os produtos que, em tese, você se interessaria, porque era uma coisa de necessidade, alimentos, pólvora, vestimento, sapato, ele deixava da tua casa, contabilizava
e falava assim, semana que vem eu volto aí, aquilo que você não quiser eu levo. Panelas, né? Tem um filme que do Noam Gordon, chamado Físico, ele faz um pouco isso. Fantástico, né? filme. Excelente, né? Ele vai perambulando pelas cidades, fazendo troca, ele vai fazendo cirurgia, porque era a época que os cirurgiões eram barbeiros, e os barbeiros eram cirurgiões, né? Então, quando os caixeiros viajantes chegavam nas casas, muitas vezes as pessoas já tinham se apropriado de quase tudo que tinha deixado. E aí o ganho era muito grande. Aí ele recolhia o quê? Dinheiro, porque tinha um tempo para aquele que recebeu a mercadoria prover dinheiro. Você tem uma ideia? Hoje, aqui no Rio de Janeiro, tem muita estratégia de venda assim. Aqui a gente tem um shopping, o Paulo deve conhecer certamente, que é o Village Mall. Né? É um shopping classe AAA. As lojas estão sempre vazias, né, Paulo? Bastante. Quando eu passei lá, eu vi até um cliente dentro de uma loja, até achei estranho, né? Tipo, coisa acontecendo aí. Tá diferente. Como é que essas lojas sobrevivem? No modelo do caixeiro viajante. Elas pegam a relação dos clientes heavy users, aqueles clientes cadastrados que compram, levam para os seus endereços, as suas casas, um repertório enorme de produtos, acessórios e afins. Ó, essa camisa combina com essa calça, que tem esse biquíni para essa época, tem esse sapato, esse cinto, tem essa bolsa, esse chapéu. Semana que vem eu passo aí, que você não quiser. Você tem uma ideia? A Folic, a Animale e a Farm, eles têm uma estatística do sucesso disso. Eles recolhem somente 18% que deixaram. 82% é adquirido. Boa, hein? Você tem caixeiro viajante. Né? Depois vieram os vendedores. Os vendedores, eles eram representantes ou distribuidores. Ele representava alguém. Era representação por direito e de fato. Ele era a pessoa. Só que tinha a vantagem que ele não precisava investir. Ele não tinha necessidade de investimento. Ele era comissionado sobre o sucesso da venda. E os primeiros vendedores, hoje algumas empresas ainda assim fazem, se não receberem do cliente, como ele é o dono do cliente, quem paga é ele, os representantes. E por último, mais contemporaneamente, vieram os negociadores. Os negociadores, eles são de todos os espectros, desde um açougueiro, a um sapateiro, a um comissário, a um piloto, um garçom, eles são negociadores. O tempo todo, essas pessoas deveriam, são treinadas para negociar. O exemplo que eu dou, o Paulo conhece muito, o doutor Paulo conhece muito, que é o Renê. O Renê tem o camarão Artibia, né? O Renê, ele tem garçons. Eu treinei os garçons dele, né? Ele tem, salvo algum engano, 7 ou 8 restaurantes, tá? Camarão Artibia, né? O camarão Artibia. Os garçons dele foram treinados da seguinte forma: se o cliente chega e ele pede uma massa fresca, carbonara, o garçom está anotando. Eu quero com uma cerveja bem gelada Heineken, por exemplo. O garçom tem a obrigação de anotar tudo e entrar na fase da negociação. Primeiro, é predispor o sim. Senhor, bela pedida, perfeita. Se o senhor me permitir, vou dar uma sugestão. Posso? Claro, claro. Porque você já predispôs ele ao sim. Você já elogiou ele. Olha, perfeito. Uma belíssima opção. Já vê que o senhor tem bom gosto. A pessoa já se desconstrói. Isso chama-se rapport. A gente vai ver daqui a pouco. Boa. E você, olha, para este prato, que foi muito bem escolhido, você tem que reiterar sempre atrás. Existe uma solução um pouco melhor de harmonização, que é um vinho Cabernet Sauvignon da Quinta Sinfonia de Beethoven e tal, blá, 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 que cai muito bem. Vou trazer a sua cerveja, que é seu desejo, mas se o senhor me permitir, eu vou trazer uma taça que vai harmonizar. Você acha que o cara vai dizer, não traz o vinho? Vai trazer. Ele está negociando, né? Aí, ao final, você, o senhor comeu muito bem, o prato é bem servido, vou lhe sugerir uma sobremesa, porque aumenta o efeito digestório.
Já que é circulatório e respiratório, tem que ser digestório, né? E isso vai lhe ajudar, daqui a pouco, o senhor se sentir melhor. Só aceita uma sugestão de sobremesa para acompanhar, né, esse banquete. Pô, isso é uma negociação. Sim. Né? Legal? E como é que foram feitos isso, né? Essa evolução? Anota-se em vários lugares que existiam os vendedores, né? Que chamam de snake oil selling, que vendia óleo de cobra. Esse óleo de cobra era um elixir, né? Que curava tudo. Espinhela caída, mal-olhado, tosse, tuberculose, sífilis, curava tudo. Era um elixir que curava tudo. E aonde eles vendiam? Eles vendiam no lugar mais distante dos Estados Unidos, no Far West. Daí nasceu o Far West. Far West vem Far West. E lá eles chegavam com seus carros, né? Com suas charretes. E lá tinha um povo muito bugre, muito pobre de conhecimento, porque era o Far West, era longe de tudo, né? E ele falava sobre as propriedades do snake oil, né? Que curava, e sempre aparecia um cliente, assim, eu estou vindo comprar pela segunda vez, adorei, muito bom, pode comprar. E as pessoas compravam, porque tinha um cliente satisfeito. Hoje, sabe onde isso é visto? Nos camelôs. O camelô, ele chama pessoas da família e amigos para ficar em volta da barraca dele, assim, aquela barraca está cheia, hein? Pô, quanto é que custa isso aqui? Caro, hein? Meu amigo, eu estou comprando 2, eu passei no outro dia aqui, comprei um, eu vou comprar também. As coisas evoluem, né? Evoluem, mas não se modificam muito, não. Né? Boa, adorei. E houve uma quebra de paradigma, não houve? Como é que a gente chegou no estágio contemporâneo? Teve uma fase, antes de chegar nessa quebra de paradigma, foi a criação da venda por impulso. A venda por impulso, que hoje se fala, né? O marketing, a compra por impulso, né? Os marketing multimídias, a gente vai ver tudo isso daqui a pouquinho. Tá? A compra por impulso, quem primeiro fez a compra por impulso foram os vendedores de redes, né? As suas narrativas. Né? O cara chega com a rede, né? Vocês já tiveram essa oportunidade, o Paulo André certamente na praia já teve essa experiência, né? Ele chega cheio de redes, né? E começa a falar, prezado amigo, eu não gostaria de uma rede, R$50, eu embrulho, levo na sua casa se eu quiser. Pô, meu amigo, R$50 é muito caro, eu faço por 35. 35, essa varanda aqui, ó, tecido por rendeiras, virgem do Cáucaso, que tem o fio mais preciso do mundo. Mesmo, R$35 faço por 20, tá? E eu não embrulho para presente, só enrolo. É muito caro, ele acaba vendendo por R$12 ou R$15. Esse vendedor de rede, ele tem um tempo para fazer essa persuasão, são 12 minutos. Ele tem que sair do valor de R$50 e chegar no ponto de equilíbrio de venda, que ele sabe qual é, que é R$15,50. Mas ele tem uma narrativa complexa, rápida, envolvente, para que você, sem poder fazer muita análise, você compre por impulso. Né? Era assim que existiam as primeiras compras e vendas. Né? As primeiras compras e vendas eram assim, em que as pessoas falavam, né? Tomei uma grana do cliente aí. Os vendedores se reuniam e falavam, né? Se gabavam. Né? E teve a grande mudança de paradigma. Já entrando, pasmem vocês, em 1985, né, o Philip Kotler, né, o Prahalad, o americano, e o Peter Drucker, eles entenderam conjuntamente, em trabalhos específicos da administração moderna, que você fazer uma venda não é a coisa mais importante. E tem uma quebra de paradigma aí. Você troca fazer uma venda por criar um cliente. Você precisa criar um cliente. A venda, se você tiver a venda por impulso, você engabela, engana, entrega e vende. Agora, quando você cria um cliente, daqui a pouco a gente vai ver a importância disso. Essa foi a primeira quebra de paradigma, que começou em 85, 88. Né? Mudar
o foco de fazer uma venda para criar um cliente. Você fideliza, né? Isso. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Hum. É uma pergunta, tá? Eu faço ela há anos, para MBA, pós, Empretec, mestrado. Né? A pergunta ela é simples e a resposta é mais simples ainda, mas de uma amplitude sem precedente. Ai. Qual é a venda mais importante que você faz? Valendo! Quer responder primeiro, Paulo? Não, vai com... É você que é entrevistadora aí. Deixa esse desafio é seu. Eu acho que a primeira venda para o negócio seria essa? A primeira venda? É outro paradigma. É a segunda venda para o mesmo cliente. Boa, porque fidelizou. Ah, legal. Fidelizou. Ele achou um ponto de equilíbrio entre o valor percebido e o preço que ele pagou. Ele acreditou no teu produto, na tua entrega. Antes de fazer a segunda venda, Boa. esse cliente que saiu satisfeito da primeira, ele já vendeu você para no mínimo 3 pessoas. Ele já multiplicou. Ele é um vendedor ativo. E quando você sabe que a venda mais importante é a segunda para o mesmo cliente, você tem todos os cuidados para que isso aconteça. Verdade. Aquele jogo de sinuca. Eu vou matar essa bola, mas eu tenho que deixar preparado, porque eu vou matar ela de novo lá. Eu preciso arrumar um jeito de dar continuidade, porque eu formei e criei um cliente. Eu não estou fazendo a venda, eu estou criando um cliente. Né? Fantástico, muito boa, Muito bom. boa mesmo. Muito bom. Pode falar. Na negociação, esse paradigma do ganha-ganha, ganha-perde, é um paradigma real? Quando eu falo, nossa, vamos fazer um bom acordo. Matematicamente, não é possível. Eu queria falar num ponto interessante, se você me permitir. Né? Claro. Tem 2 coisas fundamentais que você não pode perder numa negociação. 2 coisas. 2 coisas, só 2 coisas. Você não pode perder tempo, tá? E esse tempo encontra-se o time, a oportunidade também. Não alongar muito a venda, a negociação. Ela precisa ter um tempo de start-stop. E o limite da dignidade. Boa. Você tem que conhecer o limite da dignidade. Uma negociação, eu digo sempre, há uma diferença simbólica, mas bastante aplicável. Uma coisa é você ficar de joelho para ajudar, outra coisa é ficar de 4, como subserviente. E o limite da dignidade é dizer não, é ser positivo, dizer não, não posso fazer. Esse é meu limite, não dá para fazer. Tá? Agora, quando você me fala desse paradigma, está acabando? Será o tempo? Já? Não é possível. São 40 minutos. Passaram ou não? Já passaram 40 minutos? Eu posso chamar de novo, Olha, tá? Eu acho que já passou, sim. Boa, vamos chamar então. Você compila o vídeo depois, Gabi. Eu vou pegar um chazinho para mim aí, enquanto vocês ligam. Vai cair. Vai cair. Eu coloco no end, então aí a gente continua? Não. Isso. Tem que fazer o seguinte, vai cair... Você vai mandar outra sala. Ah, entendi. Vai cair sozinho. Outra sala. Então vai cair. Né? Acho que vale a pena. Então, vamos continuar. 2 coisas que você pode perder uma negociação, o tempo e o limite da dignidade. Né? Interessante essa. E o mito do ganha-ganha, né? Você muito bem colocou. O ganha-ganha pressupõe que ambos os lados da igualdade você tem fatores positivos distintos. Se você for trazer isso para uma prática do cabo de guerra, onde você tem um cabo, você tem uma corda e 2 partes. Um é o vendedor, outro é o comprador, por exemplo. Tá? O vendedor ganhar, ele tem que puxar o comprador para dentro da vala. Cabo de guerra tem uma vala no meio. E vice-versa. Os 2, se forem ganhar, eles vão se separar. Tá? Essa corda tensiona a ponto de arrebentar. Quando essa corda arrebenta, o que significa isso na prática? Não há segunda venda para o mesmo cliente. Perdi o cliente. Já perdeu essa oportunidade. Né? É uma péssima venda.
Oi? Foi feita uma péssima venda. Você vendeu, mas perdeu o cliente. Porque você venceu ele. Mas não sendo ganha-ganha, qual é, então, a estratégia contemporânea? Vem do efeito que hoje abrilhanta tantas relações, que é o cede, do verbo ceder. Boa. Quando você cede, o outro também cede. Essa corda não fica tensionada. Há uma predisposição para continuar a fazer as coisas, né? Agora, tem um segredo para que isso aconteça. Se você fala assim, pô, eu cedi, o cara não cedeu. O cara me enganou. Mas tem dois segredos importantes para isso. O primeiro segredo, que torna essa negociação cede-cede saudável, tá? É a transparência. Não há registros de quando uma parte é transparente, a outra deliberadamente não é. Não há registro de negociações, a não ser que sejam muito escusas. Por exemplo, mostrar uma planilha de custo. O meu custo com insumo, mão de obra, imposto, encargos, embalagem, logística, distribuição e lucro, faz esse valor. Está aqui meu valor. Ser transparente desabilita o outro de má fé. Verdade. Tira o detector de má fé dele. Tá? Perfeito. E um outro fator que é importante, eu julgo de muito importante, né, é você conhecer os dados atuais do teu concorrente, para saber se ele, o teu comprador, a outra parte da negociação, sabe do que você está falando. Você precisa ter dados reais, tá? Atualizados. Olha, o mercado não está... eu quero um rendimento de 2%. Olha, o CDI está dando tanto, a bolsa está isso, tal. Você mostrar dados atualizados para que ele possa, de uma forma comparativa, entender que aquilo que está sendo feito está sendo de uma forma transparente, lícita, justa. Tá? Boa. Tá bom. Eu acho que não desligou, não vou nem falar nada. Eu vou continuar aqui, porque ainda está gravando. Deu certo. Deu certo. Bora. Bora lá. Eu tenho algumas dúvidas. E as negociações atuais, né? Na área de vendas, com relação às empresas, o que você tem a dizer com relação a rapport? Isso é importante? As negociações, elas evoluíram, né? Esse efeito que a gente chama de, que até a justiça hoje persegue, né? Negócios por pirâmide financeira, né? Isso surgiu em 1932. 1932. É antigo, hein? Pegaram esses snake oil, os vendedores, né, e desmascararam eles. Então, os primeiros pyramid oil, né, que chamavam assim, que era a origem do snake oil com pirâmide, a pirâmide, eles tinham uma técnica. Primeiro, a NCR, que é uma empresa americana, desenvolveu isso. O meu vendedor, ele vai se comportar muito parecido com o seu comprador. Ele vai se vestir como tal, ele vai falar de forma técnica, ele vai criar uma operação física chamada rapport. Eu começo a assumir quase que a personalidade daquela pessoa, porque no inconsciente dele, assim, esse cara é igual a mim, eu vou poder confiar nele. Um exemplo disso, você chega no aeroporto, você chega em Dubai, todo mundo paramentado. Você vê uma pessoa de calça jeans, de camisa esporte, você vai conversar com ela, que é parecida contigo, você vai fazer um rapport com ela. Você não vai procurar um muito diferente. Então, essa técnica, ela traz a aproximação dos afins. E de que forma? Ele começa a dar, ele identifica quem é um comprador, que eles denominam de heavy user. É um comprador assíduo, de posicionamento. E eles fazem com que este comprador se torne o vendedor deles. Ele começa multiplicando. Por isso que chama pirâmide. Eu persuado um, esse cara persuade dois, cada um deles persuade quatro e cria uma projeção geométrica. 1932, hein? Pra você ter uma ideia. E hoje a gente busca isso da justiça, né? Verdade. Vou fazer uma pergunta aqui, Paulo. Uma palavra que tem vindo aqui à minha mente quando você fala dessa definição de quando um está fazendo e o outro inicia aquela compra, aquela venda, aquela negociação.
qual a analogia que você faz isso a esse termo também, que todo mundo tem usado aí também, esse mais um anglicismo, o benchmarking, né? Que é o fato de estar todo mundo fazendo um tipo de movimento e você se utiliza, aquela empresa fez, essa empresa fez, isso inclusive para uma venda de serviços também é muito relevante. Bacana. Como é que você vê o benchmarking? Paulo, o benchmark, na realidade, é uma referência. Não precisa ser no mesmo segmento, no mesmo mercado, no mesmo produto ou no mesmo serviço. Vou te dar um exemplo. Benchmark é alguém que faz muito bem alguma coisa que você quer trazer para você como competência organizacional. Por exemplo, o benchmark da Xerox, a Xerox que era uma copiadora. Hoje é um document center, é uma central de documentos, a Xerox. O benchmark dela de logística e distribuição é uma empresa de alpinismo na Califórnia. Porque eles entenderam que essa empresa de alpinismo na Califórnia tem propriedade logística e distribuição muito mais eficiente, com menos custo e mais satisfação para o cliente. Eles foram lá e copiaram o modelo. Quem monta os computadores da Dell, é quem distribui, a FedEx. A Federal Express, que tem a cada 12 minutos um avião próprio levanta-voo, que está capilarizado no mundo inteiro, é que monta os computadores da Dell. Eu não precisa ir lá na Califórnia, no Vale do Silício, comprar o Dell. Ele mesmo monta e entrega. Isso é um benchmark de quê? De logística e distribuição. Eu começo a buscar referências, né, em outros aspectos para que eu possa me valer disso. Por exemplo, na área do direito. Né? O benchmark que você pode possivelmente adotar. Uma das maiores reclamações de clientes de direito é que não há um feedback, né, preciso, rotineiro, sistemático sobre as ações, mesmo as ações que não se movimentaram. Qual é a referência disso? São os call centers. O call center de banco, deve ser uma referência para os advogados. Porque eles te ligam para dizer o seguinte: senhor está com os juros, assim, assim. Sistematicamente te liga. Você tem um cliente, liga para ele: senhor Antônio, hoje, dia 26, tá? Faz 7 dias que nós falamos a última vez, o seu processo continua exatamente como está. Estou lhe dando uma posição que nada alterou. É uma posição. Sim. Isso é uma referência que muda a percepção de valor do profissional. Né? Muito bom. Esse acolhimento. O acolhimento, hoje, junto com o comportamento, mudança de comportamento, é o grande alavancador. Tá? Paulo, não sei se eu respondi. Né? Não, com certeza. Perfeito. Com certeza. E, Paulo, eu queria saber da matriz. Bom, existe uma matriz das negociações contemporâneas? Eu vou fazer o seguinte, né? Eu vou botar um slide, tá? Boa. Vou botar um slide, que o slide vai ajudar a gente entender, tá certo? Vamos lá. Você precisa habilitar o meu share screen. Share screen. Tá aqui. Habilitei para os dois. Ótimo, maravilha. Maravilha. Eu coloquei para múltiplos participantes. Perfeito. Aí, vocês estão vendo na tela? Vocês estão vendo na tela o slide aí? Sim. Tá vendo, Paulo? Tá vendo, doutora? Tô vendo. Tá muito bom. Tá bom. A gente vai falar de uma matriz de negociação. Lembra que eu falei para vocês que tem 2 coisas que você não pode perder? Tá? Essa matriz, eu criei ela em 2016. E testei ela, hoje, em casos reais, de mais de 100 empresas. Tá? Muito mais. Uma das empresas que eu testei isso, o Paulo talvez seja a pessoa que possa testemunhar, foi a aquisição do Renê, né, no Gamarão Arte Via de Nova Iguaçu, do Shopping Nova Iguaçu. Né? É um belíssimo shopping, uma belíssima casa do Renê, né? Em que essa matriz, onde eu posso mandar para vocês, naturalmente, em confiança, para vocês entenderem como é que funciona. Essa matriz, ela é simples, eu só acredito nas soluções quando elas são simples. Ela é lógica, porque ela tem um raciocínio desencadeado. É prático, porque você consegue colocar ela a rodar. É rápido. Lembra que aquilo você não pode perder tempo? O time, sim. Ela é justa, porque ela não dá margem de você ser vilipendiado. Não dá margem para isso. Tá? E é controlável.
Porque você tem que definir 3 coisas. A primeira coisa que você tem que definir, o que você necessita. Fazer uma relação do que você necessita é fazer uma relação de condições sine qua non. Você não pode abrir mão. Eu necessito de R$1.500.000. Olha, eu tenho R$1.449.990. Não serve. Tem que ser R$1.500.000. São condições que você não pode abrir mão, não pode flexibilizar. São condições necessárias. Tá? Ela não passa por nenhuma substituição. A segunda coisa é o que você quer. É um desejo, baseado muitas vezes nas suas metas. Olha, eu desejo vender, né, uma parte, eu desejo vender tudo, eu desejo vender por um preço de R$15.000, enfim, é o que eu desejo, o que você deseja. E essa fase do desejo, ele tem uma flexibilidade. Há uma possibilidade, é um desejo, é o que você quer. Tá? E, por último, tá? É o que você pode. O que você pode? O que eu posso? As condições, né, que você for arbitrar, se eu vou colocar numa mesa dessa matriz, é importante você definir tudo que você pode. Tudo que você pode. Lembra do cede-cede? É um momento que você cede. Para quê? Você conseguir fazer a segunda venda para o mesmo cliente. Eu costumo dizer que para cada um necessito, deve-se gerar 2 posso. Eu necessito disso, mas eu posso isso e isso para te ajudar. Você consegue fazer isso. E como é que funciona? Posso passar? Querem fazer pergunta? Por mim, está ótimo. E aí, Paulo? É maravilhoso. Vamos ver, né, como é que figura isto, uma negociação de um supermercado no Rio de Janeiro, que esse supermercado é o Zona Sul. Eu participei, junto com a negociação de um laticínio de queijo frescal especiais, que é o Sítio Solidão. Não sei se o Paulo conhece esse queijo, é um laticínio daqui da Serra, chamado Sítio Solidão. Né? Conheço não, mas depois me indica aí, manda no WhatsApp que eu compro. Adoro queijo. Eu nem gosto do queijo, tá? Eu não gosto. Não. Então não vou falar, não, já está aqui. Mas eu curiosidade. Esse queijo, ele tem um sabor isopor. Já comeu isopor? Ai, que horror! Sabor isopor. Mas ele é caro como se fosse um cabernet, né? Desse nível. Enfim. Na prática, como é que funciona isso? Você tem que nominar as condições. O que eu necessito, o que eu quero e o que eu posso. Tá? Porque existem 2 interlocutores, o vendedor e o comprador. Tá? Eu vou colocar... Na verdade, essa matriz era enorme, mas eu vou colocar da menor forma possível para a gente poder falar sobre ela. Tá certo? Muito bem. Deve-se sempre começar, né, pelo vendedor com as suas necessidades. Então, vamos lá. O vendedor, ele necessita pagamento antecipado. Por quê? O Sítio Solidão não tinha capital de giro para comprar leite. Não tinha capital de giro para antecipar a quantidade de leite. Não tinha. Ah, mas eu não tenho dinheiro. É uma condição necessária, pagamento antecipado. Eu vou pegar esse dinheiro e vou comprar. Outra coisa que o vendedor, o Sítio Solidão tinha, a venda mínima de 3,4 toneladas, que não fazia sentido vender menos por causa do tamanho do silo. O silo de armazenagem você não podia fazer pela metade, senão oxidava o queijo. Né? E a entrega, eles queriam que fosse centralizada, para evitar de entregar loja a loja. O custo é muito grande. Ele entregava ali na Avenida Brasil, né, no centro de distribuição do Zona Sul, e de lá sairiam as carretas para entregar. Tá? E vamos ver o que acontece. O pagamento é antecipado. O comprador pode pagar antecipado. Ele pode pagar. Ele tem capital para isso. Então, como é que fica a negociação? Pagamento antecipado. Tá? Depois, o comprador, ele necessita que a embalagem venha de 400 e 400 gramas. E necessita disso por causa de estoque e contabilidade. O vendedor pode entregar a embalagem de 400 gramas. Não tem problema. Como é que acordou? Embalagem de 400 gramas. Né? O vendedor pode... A venda mínima de 3,4 toneladas. O comprador ele quer comprar no mínimo 4 toneladas. Atende ao 3,4.
é maior. Né? Então, como é que é a venda? 3,4 toneladas. O comprador, ele necessita que a validade seja de 30 dias, é um queijo perecível. Tá? Mas como ele passa por criogenia, congelamento, ele aumenta o shelf life, o tempo de vida. O vendedor diz que a validade é de 45 dias. Atende. Né? O comprador, o Zona Sul, ele quer troca do produto estragado. O vendedor fala assim, eu posso trocar o produto estragado, não tem problema nenhum, eu posso. Então, vai ter a troca do produto estragado. Agora, olha só. A entrega centralizada dos produtos. O Sítio Solidão não quer entregar loja a loja. O Zona Sul admitiu o seguinte, eu recebo centralizado, eu distribuo loja a loja. Eu vou tirar 3% do valor, que é meu custo de logística e distribuição. Ok, não tem problema nenhum. Aqui agora, está transcorrendo tudo calmo e quente. Tá? Aí vem a outra fase. O vendedor, ele queria degustação nas lojas principais toda semana, porque degustação alavanca muito as vendas. O comprador fala assim, olha, degustação nas principais lojas só uma vez por mês. E aí tem uma área pontilhada, que é a área em que você vai transitar. Um que é toda semana, 4, o outro só pode 1. Como é que ficou? 2 semanas, a cada 15 dias. Cada um cedeu um pouco. Boa. Isso. O comprador gostaria, né, que o vendedor participasse da promoção no mês de aniversário, que ele dá uma quantidade, né, de produtos. O vendedor ele pode participar de promoção no mês de aniversário, para ele é bom, não tem problema nenhum. Então já fechou. Né? Depois, o comprador ele quer que o vendedor participe em encartes das lojas. Ele paga para sair a fotografia nos encartes das lojas. Tá? Todos os meses. O vendedor ele quer participar de encartes uma vez por mês. Já tem uma negociação. Você quer todos os meses, não, uma vez por mês só, não posso participar sempre. E é caro. Né? É muito caro colocar o desenho lá. Não sei se ficou claro, né? Essa matriz, ela direciona. Você viu que a gente fez algumas coisas? E como é que eu costumo fazer? Eu peço a outra parte, sendo vendedor ou sendo comprador, que traga descrito dessa forma mesmo. Eu faço um quadro com post-it e vou colocando e vejo, ó, isso aqui é assim. É mais justo, é mais rápido, é mais honesto. E controla, né? Você sabe onde são as áreas de negociação, tá? Interessantíssimo, Paulo. Que coisa boa. Necessito, quero, posso. Muito interessante. Ó. É muita paciência. Muito bom. Chique, muito boa a É palestra. muita paciência de vocês. Imagina. Ó, o Zoom até essa técnica aí eu já tinha tido o prazer de ver o Paulo lecionar e já uso na vida profissional e dá muito certo, Paulo. Que muito legal. bom. Importante nas relações pessoais, né, de sócios, né, cônjuges, essa negociação, o que você não pode abrir mão? Eu não posso abrir mão das sextas-feiras fazer minha acupuntura. Isso. Aí o teu marido fala assim, não, sexta-feira é o dia que eu janto na casa da minha mãe. Então a gente não vai poder fazer nada. Então não há relação aí. Eu não posso abrir mão disso. Agora, na terça-feira, eu gosto de jogar carta com os amigos. Pô, nem toda. Aí você quer. Você pode flexibilizar. Né? Isso serve para mapear entre os filhos, né? Marido, esposa, sócios. Essa negociação fica clara. O que você não pode abrir mão, o que você quer, o desejo, né? E, fundamentalmente, o que você pode fazer para o outro. Interessantíssimo. Nossa, vou começar a aplicar essa matriz ainda mais, porque é recomendado pelos 2 Paulos, né? Fantástico. Ele ensinou e eu falei, funciona. Boa. Doutora Gabriela, eu tenho depois, doutor Paulo, eu tenho
eu posso mandar para vocês, é uma proposta de negociação, né, com um fabricante, com uma construtora, melhor dizendo, de shopping, né, que é a Ancar e Vanhoé. Eles têm 72 shoppings no Brasil. Você sabe que uma construtora ela não te dá nada, absolutamente nada. Porque ela quer ganhar, no mínimo, o máximo. O mínimo que ela quer é o máximo. E através dessa negociação, né, esse meu cliente, o Renê, ele conseguiu a loja de graça, 6 meses sem pagar aluguel, condomínio e IPTU, vagas no estacionamento, isso que ele necessitava para fazer o negócio, porque ele tinha um poder de barganha. E o que ele deu? O que ele pôde ceder? Ele deu a imagem dele para a Ancar e Vanhoé fazer as vendas, porque ele é um cara público, usou da imagem dele, da credibilidade dele para fazer as grandes vendas lá. Você chegou a atender a Silze, Paulo, doutor Paulo? Silze? Claro. Silze da Fry? Sim. Foi um caso desse. Né? Então, essas negociações funcionam de fato. Né? O Renê queria 4 vagas no estacionamento. Ele queria. O shopping falou assim, eu te dou 2. Ok, vão ser 2. Né? Ele queria 1 ano. Ele queria 1 ano, né? Com isenção das taxas de marketing. O shopping falou assim, olha, eu te dou 6 meses. Ok. Mas o Renê necessitava 1,5 milhão para construir aquela loja. É maravilhosa. Diga-se de passagem, né? O Ancar aportou 1,5 milhão. E necessitava, não tinha como fazer sem esse valor. Né? Não tinha meia escolha. Né? Que fantástico, muito bom. Paulo, estou encantado com toda essa explanação, tanta cultura, tanta proficiência, carisma ao passar o conhecimento, isso é muito importante. Eu tenho que agradecer a vocês a paciência, né? Porque na quinta-feira à noite, né? Não é possível, né? Deixar o Netflix de lado para assistir, olha... Netflix é meu produto substituto. Netflix é meu produto substituto. Ele rouba meus clientes. Não, aqui conosco. Vocês querem perguntar alguma coisa, querem acrescentar, né? Críticas, sugestões, que vocês acharem melhor. Só tenho a agradecer e perguntar se está aberto para o segundo convite, com certeza. A hora que você quiser, a hora que você quiser. Doutora, eu faço com o maior carinho, o Paulo me conhece, né? Faço com o maior carinho, dedicação, né? O que vocês precisarem, são pessoas do mais alto nível de consideração minha, e gratidão, naturalmente, para a gente poder voltar a fazer tantas vezes. Né? Como sabe disso? Claro. Não, com certeza. Assim, quando eu falei de você aí para Maria Gabriela, eu tinha falado exatamente por causa do poder de influência que isso teve também na minha carreira, né? Bacana. O advogado não só advoga, o advogado atende um público que tem carências, deficiências e, como você disse, ele tem que ser acolhido pelo advogado. O advogado não pode ser frio e achar que ele está ali como encastelado como os juízes ficam, né? A gente está ali para quebrar os juízes encastelados também dos seus tribunais e a gente tem que fazer o mesmo com eles. E exatamente como você disse, quanto mais acolhido ele se sente, mais à vontade ele fica e mais você faz a segunda venda, que com certeza é mais importante. Ou ele desiste, ele procura outro. Né? Às vezes, o teu insucesso, dependendo de como foi o caminhar até lá, para o teu cliente, ele está extremamente satisfeito. Porque o insucesso veio de uma condição adversa, e não por falta de atendimento, de carinho, de acolhimento. Né? O locus de controle externo. Alguém decidiu o contrário. Né? Mas o teu melhor você fez junto ao teu cliente. Né? Com certeza. Isso é importante. Com certeza. Muito a agregar. Muito. Nossa, fator de soma total. Paulo, quero agradecer muito. Eu vou deixar salva. Eu quero pedir a desculpa de ontem. Isso acontece, a gente está na mão da mídia, é isso aí. Eu mandei um e-mail para o Instagram. Né? Não sei se você já teve a oportunidade. Aquele negócio que você falou que tem contas diferentes. Eu tenho uma aluna minha, a Beatriz, ela está em Lages, no Santa Catarina. Ela e o esposo dela, o Fábio.
Eu pedi a ela, o Fábio é o cara de TI, se ele pode produzir. Ele falou assim, Paulo, atualmente não vai conseguir. Está bloqueado mesmo. Você usar o mesmo número de telefone em 2 áreas diferentes. Se você já fez isso, pode. Novo você não faz. Eu perdi o Instagram provisoriamente. Né? Eu não consigo editar, não faço nada. E não tem ninguém gerenciando? Não, não. Tem uma amiga minha, Dulce, o Paulo até conhece, né? Que ela faz para me dar uma força, porque eu não tenho tempo. Né? Eu não sou a pessoa que gerencia o Instagram de uma forma profissional. Eu faço postagens de pensamentos que eu acho que são aplicáveis ao meu dia, ao meu modo operandi de ser. E a Dulce vai lá no Facebook, pega os pensamentos e carreia lá para o Instagram. Simples assim. Eu não posto vídeo, filme, fotos, nada disso. Né? Eu faço de uma forma simplória. Né? Isso a pedido de... Em 2015, os alunos me pediram, Paulo, inclusive uma aluna minha, ela era diretora da editora Rocco. Né? Então, assim, Paulo, a gente queria pedir a você para escrever, né, um livro dessas interpretações tuas que são legais, e tal, mas eu quero DE, dedicação exclusiva, com a Rocco. Eu não posso. Não posso. E continuei fazendo. Né? As coisas que eu penso, eu gosto de aforismos, né? Eu penso em algumas coisas, né? Escuto muita música que muitas vezes me inspira. Né? Dá um insight, né? Muito legal. Eu gosto da Ô, página. Paulo, gostei da tua última frase, que está ali no Facebook, vira e mexe, tu posta alguma lá, mas a última foi boa, alguma coisa do quase sempre, não sempre, ou quase nunca, como é que foi? Eu achei muito boa, cara. Não, o imprevisto não é improvável. Foi essa? Não, não é essa, não. É mais simples. Quer ver? Deixa eu ver se eu encontro aqui. Só um minutinho. Está nos seus últimos posts, foi ontem, eu acho. Mas como é a sua... Deixa eu ver aqui, foi muito boa. É bem simples, é mais simples do que... Eu gosto das coisas simples. Você falou que o improvável não é impossível. Veja por outro ângulo. Né? Mas não é essa, não. Essa aqui foi de hoje. Deixa eu ver. Essa aqui, ó. Pense 2 vezes antes de esquecer. Lembre disso. Pense 2 vezes antes de esquecer, mas lembre disso. Isso tem uma outra visão, né? Se você vai esquecer alguma coisa, pensa que você vai apagar. Antes de você deletar alguma coisa no computador, você vou apagar esse arquivo. A gente tem arquivos mentais. Lembre, se você vai resolver esquecer, pensa nisso, se vale a pena esquecer. Né? É verdade. Então, lembre disso. Lembre disso. Vai esquecer? Cuidado que vai não lembrar mais. Né? Lembre disso. Eu gosto muito dessa dicotomia, né? Nesses opostos pelos vértices aí. Para mim é muito legal, eu gosto. Né? Fantástico. Show. Paulo, muito obrigado aí pela tua presença. Obrigada, Nada, Paulo. foi mais um prazer, como sempre. Das contribuições. Sempre aprendendo aí. Sempre me hidratando com esse conhecimento bom. Sempre traz coisa muito boa. Você imagina eu, que sou parte disso, como eu gosto de estar com vocês, né? E certamente vamos estar outras vezes. Com certeza. Deus com quiser. certeza. Maravilha, se Deus quiser, em breve. Se Deus quiser. Maria, muito obrigado. Obrigada. Tá? Muito obrigado pelo carinho, consideração, disponibilidade e paciência, né? Gratidão. Paciência jamais. Gratidão. Gratidão. Eu gosto muito dessa palavra gratidão, né? Que ela já nasceu no aumentativo, né? Verdade. Eu também gosto. Gratidão para vocês. Um beijo. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Beijo, tá? Boa noite a todos, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite, Paulo. Boa noite, Paulo Serrano. Boa noite. Beijo. Gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.